Como é que se comunica e viraliza uma iniciativa legislativa de cidadãos? O que é isto e como é que se utiliza este mecanismo que, no fundo, permite a um grupo de cidadãos apresentar um projeto de lei diretamente à Assembleia da República? É sobre isto que vamos falar neste episódio do É Comunicar que nos entendemos. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? O que é exatamente uma iniciativa legislativa de cidadãos e como é que se transforma esta ferramenta numa mudança real? Hoje vamos ter um caso efetivamente real de um movimento que se chama Licença Parental para 6 meses, que utilizou esta ferramenta, que está a utilizar com bastante eficácia, e vamos ter a Beatriz Vasconcelos, ela é porta-voz deste movimento, ela já esteve cá no podcast, e é uma repetente no melhor dos sentidos, porque nos vem aqui ajudar a compreender como é que funciona então esta importante ferramenta, quantas assinaturas são necessárias, o que é que afinal de contas podemos pedir ao Parlamento, quais os limites legais, o que é que se pode fazer online e offline para que uma alteração legal ou um pedido de alteração de projeto de lei possa então ser apresentado à Assembleia da República. Beatriz, muito obrigada por teres vindo aqui de novo ao É Comunicar que nos entendemos. Obrigada, Marta, é um prazer. Então, vamos começar por explicar às pessoas, para quem não conhece, que movimento é este movimento da licença parental para 6 meses, que a sua gênese já nasceu há mais de 10 anos, mas podes-nos explicar, por favor. Sim, então este movimento que é constituído por várias pessoas de vários quadrantes da sociedade, por médicos, por enfermeiros, por gestores, portanto, por pessoas comuns da sociedade e totalmente apartidário, cada um de nós tem a sua ideologia política, começou muito antes apenas com uma pessoa que se chamava Carina Pereira. A Carina tinha, quando amamentou os seus filhos, percebeu que não conseguia seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que é a amamentação exclusiva nos 6 meses, porque tinha que ir trabalhar aos 4 meses na altura, era a licença que tínhamos há 10 anos atrás. Por isso, começou por fazer várias petições, que foi conhecida até pela petição da mamã. Portanto, fez várias petições que foram à Assembleia da República, mas como foram votadas contra, não é? No Parlamento, caíram e não havia nada mais a fazer do que outra e outra e outra petição. A Karina, neste processo, levou vários anos, não é? Recolher as assinaturas, portanto, a levá-la ao Parlamento, e são processos, por vezes, muito morosos. Percebeu que existia um mecanismo muito mais sério e que se chama Iniciativa Legislativa dos Cidadãos. O que é isso, a Iniciativa Legislativa dos Cidadãos? Passa por os cidadãos criarem um projeto de lei, portanto, tem que ser redigido como se fosse uma lei final, angariarem pelo menos 20 mil assinaturas e penso, portanto, uma declaração dos motivos da alteração da lei. Portanto, não podemos chegar à lei e simplesmente dizermos que queremos que haja gelados para todos, que isso não vai acontecer, não é? Portanto, tem que haver uma fundamentação legal para isso. Portanto, fez a primeira iniciativa legislativa dos cidadãos, que foi votada na anterior legislatura, que foi aprovada no plenário e passou para a especialidade. Depois, portanto, o processo legislativo da Assembleia da República tem várias camadas para se poderem discutir os assuntos, então passou, digamos, a primeira fase, que era a aprovação pelo plenário. Portanto, passou para a fase da especialidade, onde estavam a ser discutidos vários projetos de lei, portanto, todos os partidos com assento parlamentar têm a oportunidade de mostrar alterações legislativas em sede de comissão de especialidade para alterar a lei. E estávamos nesse processo quando a Assembleia da República foi
dissolvida. Portanto, como já estava na Comissão de Especialidade, na altura da dissolução da Assembleia da República, ainda alguns partidos ainda tentaram fazer a avocação dessa lei nos últimos plenários da Assembleia da República, mas não tendo maioria, a iniciativa caiu. Então tivemos que voltar a fazer tudo novamente. Felizmente desta vez tivemos ainda mais assinaturas que na anterior, portanto posso dizer com segurança que estamos perto das 50.000 assinaturas, portanto dá muito mais força que as outrora 23.000 assinaturas. Portanto dobramos, fizemos o chamada dobradinha, né? Dobramos o número de assinaturas e agora vamos com mais força em setembro, se tudo correr bem, novamente à Assembleia da República. E no entretanto, desculpem aqui interromper, portanto, aqui a primeira fase, de alguma forma, é também, havendo um mote, uma ideia, não é, que se queira propor para que haja essa alteração legal, é, portanto, aqui haver uma aproximação a alguém da área do jurídico, não é, que possa ajudar as pessoas a criar, então, esse tal projeto de lei. Portanto, digamos que esse é o passo zero, digamos assim, para se fazer isto, certo? E depois junto a isso, conseguir apresentar uma petição que requer um número mínimo de assinaturas, correto? Sim, portanto, escrever a lei realmente é uma coisa muito importante. Convém que seja um jurista, porque tem mais conhecimentos de escrita da jurisprudência que uma pessoa normal. Nós também temos uma pessoa jurista no nosso grupo, na nossa equipa. E sim, nós frequentemente utilizamos a plataforma que é Petições Online, porque é uma forma rápida de recolher assinaturas, mas nós não estamos a fazer uma petição, convém esclarecer isso. São coisas totalmente distintas. A petição é como se fosse uma carta assinada por todos, Uhum. entregue ao Presidente da Assembleia da República e aos seus deputados. Outra coisa é uma iniciativa legislativa. A iniciativa legislativa tem um caráter vinculativo, ou seja, há uma maior, vamos assim dizer, uma maior seriedade. Por isso é que também nas petições são apenas algumas assinaturas, salvo erro são 6.000 assinaturas, e na iniciativa legislativa de cidadãos são 20.000. Ou seja, significa que são mais cidadãos que aceitam essa alteração. E se for passada, portanto, no plenário, ela tem que ser discutida como se fosse uma proposta de um partido Certo. político. É obrigatório, portanto, haver uma discussão em sede Sim, da Assembleia da República e no Parlamento para certo. dessa mesma lei. E que ferramentas de comunicação é que vocês utilizaram para conseguir movimentar estas pessoas no sentido delas de assinarem, portanto, este documento, no sentido de vocês conseguiram então a tal dobradinha de assinaturas? Que ferramentas é que vocês utilizaram online e offline para, enfim, para conseguirem chegar a maior número de pessoas, para que as pessoas percebessem a vossa causa e que, enfim, ajudassem de alguma forma a que esta ganhasse peso, neste caso através da sua assinatura, não é? Certo, então vamos recuar um bocadinho à anterior legislatura. Quando nós estávamos a ver que a nossa iniciativa não estava a ser tratada com celeridade que achávamos que devia ser tratada, porque depois também há aqui outras camadas que têm a ver com os orçamentos de Estado, portanto, se a iniciativa for aprovada num ano, só entra no ano a seguir, e tinha sido aprovada no plenário em setembro, e já estávamos a meio de janeiro sem qualquer tipo de discussão da nossa iniciativa. Então decidimos criar páginas nas redes sociais. Pronto, foi o nosso primeiro passo de comunicação mais efetiva, foi criarmos um Instagram, um Facebook e criarmos um website. Portanto, nós começamos com. Há um colega que está a estudar em termos académicos o nosso movimento, que é muito interessante, que é ter isto, começamos a profissionalização. Começamos a ficar profissionais nesta área. Então, criámos estas plataformas. Que outrora nunca tinham existido, ou seja, a Carina sempre reuniu as assinaturas através da vontade dos cidadãos ou até alguma partilha de alguma influenciadora digital com pouca relevância, portanto não houve assim uma massiva assinatura como nós tivemos. Portanto, em janeiro criamos um Instagram,
começamos a mobilizar as pessoas para a causa, porque efetivamente nós só tínhamos estes números porque é uma causa que é importante para os cidadãos, portanto, para as famílias, sobretudo, não é? Obviamente. As pessoas foram-se juntando a nós ao longo deste percurso. Quando foi dissolvida a Assembleia da República e percebemos que tínhamos que voltar por uma quarta vez a recolher assinaturas, porque isto foi um processo desgastante, não é? Decidimos então aprimorar a nossa lei, mudamos um bocadinho a nossa lei, demos mais inputs, colocámos mais inputs que as próprias pessoas nos foram chegando através das redes sociais e começámos a recolher assinaturas. Nessa comunicação usamos quer as redes sociais, quer o marketing de influência, que foi muito importante para nós, pessoas com bastante relevância no mundo da parentalidade, da psicologia, da medicina, que partilharam dos nossos valores e, portanto, partilharam com as suas pessoas. Usamos também portanto, o tradicional mídia, não é? Portanto, os jornais, a televisão, mas é incrível porque o jornalismo, portanto, a parte do mídia tradicional, só noticiou depois de nós termos as assinaturas necessárias. Nós conseguimos as assinaturas necessárias em menos de 48 horas. Portanto, isto para nós foi um marco muito importante. Isso também tem que ver com um critério de noticiabilidade, ou seja, a partir do momento em que vocês conseguiram um número de assinaturas muito elevado, num tempo muito curto, portanto, e isso obviamente também terá despertado, agora falando eu do lado enfim, de quem já esteve do outro lado, quem já foi jornalista e que lida com eles no dia a dia, também tem que ver muito com isso, ou seja, isto é muito importante também que quem queira de alguma forma alavancar um projeto destes, perceba que para se ter a atenção da comunicação social, obviamente é necessário aqui alguns ingredientes, digamos assim, e vocês se calhar nessa altura conseguiram os ingredientes máximos pelos números, ou seja, pelo número de assinaturas que conseguiram em tão curto espaço de tempo, e diria eu também, se calhar, por algumas das pessoas, nomeadamente do marketing de influência, mas que são pessoas mediáticas também a outro nível, que também se associaram a vocês, e eu diria que houve ali um mix, se calhar, de ingredientes que fez com que os jornalistas vos dessem mais atenção. Sim, mas também nós já tínhamos tido alguma. Quando houve a dissolução da Assembleia da República, foi um momento muito importante para nós. Foi decepcionante, obviamente, mas foi muito importante na comunicação, porque quase todos os mídias em Portugal nos contactaram para falarmos sobre aquilo que estava a acontecer. Porque uma mulher, imagina, nós estamos a falar aqui de licença parental, alargar a licença parental para 6 meses a 100% e dar a liberdade de escolha às famílias quem é que fica com o bebê nesses 6 meses. Porque nós sabemos que existem diversas realidades familiares, que nem sempre a mãe pode tirar esses 6 meses, nem sempre o pai pode tirar a licença partilhada. Portanto, darmos a liberdade à família de escolher quem é que quer ficar com o bebê nesses primeiros 6 meses. E acontece que quando houve a dissolução, quando houve, primeiro, desculpem, a aprovação em plenário, estávamos em setembro e os manchetes foram licença parental vai ser paga há 6 meses a 100%. Uma mulher se engravidasse em setembro ou outubro ou novembro, hoje já teria a licença parental a 6 meses a 100%. Isso não aconteceu. O bebê já nasceu, que já tivemos situações dessas que nos relataram. O bebê já nasceu e não aconteceu essa manchete que apareceu nas notícias. Portanto, quando houve a solução da Assembleia da República, nós tivemos que justificar o porquê que não foi para a frente. E, efetivamente, muitas puérperas e grávidas ficaram extremamente desiludidas com o processo legislativo não ter corrido bem e o Governo não é? E a Assembleia da República não ter tornado aquilo que foi aprovado numa realidade. Sentimos que efetivamente houve vários ingredientes, como tu chamaste, que combinaram e fizeram aqui uma reação muito explosiva. Por isso é que nós conseguimos as assinaturas em tão pouco tempo. Aliás, estas assinaturas são combinadas, porque têm que ser combinadas, não podem ser só assinaturas digitais, ao contrário das petições, por exemplo. Têm que ser combinadas com assinaturas físicas e conseguimos, por exemplo, assinaturas nos congressos de enfermagem, nos congressos de médicos, portanto, algumas das nossas clínicas
portanto, as pessoas iam às clínicas fazer consultas e assinavam a nossa iniciativa, portanto, isto foi uma combinação de fatores que levaram a este sucesso da dobradinha, como eu chamei, não é? E é muito importante saber que, efetivamente, a sociedade está envolvida neste propósito, não é? De dar mais tempo aos bebés e às famílias. Uma das ferramentas que vocês utilizaram também, e corrijo-me se eu estiver enganada, foi, portanto, houve a dissolução da Assembleia da República e depois temos, obviamente, que ir a eleições e, no entretanto, obviamente, campanha eleitoral. Vocês reuniram com uma série de partidos para explicar, aproveitaram isso para explicar um pouco a causa, até que ponto isso também é importante ou não. Gostava de te ouvir nessa questão deste nível de protocolo e de negociação, desta capacidade de tentativas de entendimento num tema que é transversal, independentemente de estarmos a falar de partidos de direita ou de esquerda. Certo. Então, em primeiro lugar, nós temos que falar, temos que saber que estamos a lidar com o sistema político. Nós não podíamos, de forma alguma, deixar de lado quem efetivamente vai decidir, porque nós recolhemos as assinaturas, mas em última instância quem decide são os decisores políticos, são os deputados. Nesse ponto de vista, e volto a referir, sendo o nosso movimento totalmente partidário, portanto, nós todos temos as nossas convicções políticas, mas não temos, efetivamente, não militamos todos num só partido, nem militamos todos, nem fazemos bandeira de nenhum partido. Obviamente que partilhamos mais coisas, certos partidos, porque se identificam mais com a nossa história e com o nosso propósito. Mas reunimos com todos aqueles que quiseram reunir connosco, da direita à esquerda, e aqueles que achávamos que iriam ter assento parlamentar. Obviamente não reunimos com o novo Partido da Madeira, porque era só um deputado e nós não tínhamos a certeza se iria ser eleito ou não. Portanto, baseámos-nos numa sondagem e fizemos as reuniões. Portanto, reunimos com todos, exceto com um que não deu resposta ao nosso e-mail. Portanto, tivemos que ser o mais isentas possível, isentas porque quase todas as reuniões foram só com mulheres, mas tivemos que ser o mais isentas possíveis até na nossa forma de pensar, para tentar saber como é que iria cair a nossa nova iniciativa no seio daquele grupo parlamentar. Foi muito importante, primeiro, porque já sabemos a priori quem é que pode estar connosco ou não, e dissemos isso portanto, quando fizemos a comunicação dessas reuniões. Portanto, cada uma das reuniões teve um relatório para as pessoas, porque lá está, nós não nos estamos a representar a nós próprios, nós estamos a representar 50 mil pessoas. E essas 50 mil pessoas depositaram em nós a confiança de negociar este tema. E nosso propósito é tentar o máximo aproximar aquilo que os deputados vão aprovar da lei que assinaram. É claro que nós já sabemos à partida que vamos ter que fazer cedências. E algumas cedências podem não ir ao encontro do pensamento da Marta, ou da Bia, ou da Joana, portanto, mas tem que ir da maioria, tem que ser comum à maioria. E o que é que nós estamos a falar de cedências? Nós somos intransigentes que tem que ser os 100%, os 6 meses e a liberdade para as famílias. Portanto, acho que isso nós temos que efetivamente lutar para isso. Tudo o resto vamos ter que ajustando com os partidos. E foi nessa base que nós tentámos reunir com eles. Portanto, perceber qual era a aceitação, qual era o propósito de cada um, se iam aumentar ainda mais a licença de parental que alguns propõem. E, portanto, negociar assim. Também sentimos em campanha eleitoral que houve 2 ou 3 partidos que nos ajudaram muito a crescer em termos de números, porque falaram várias vezes no nosso projeto em campanha eleitoral, e com isso também os seus próprios seguidores desse partido vieram calhar às nossas páginas, às nossas comunicações. Portanto, em termos de política, de decisores políticos, nós tivemos muito cuidado em tentar incluir todos na mesa, porque são eles todos que vão decidir, e por isso tentámos incluir todos na mesa. E acho que conseguimos. Quem não reuniu connosco é porque não quis.
é também aqui, pronto, um aspecto, realmente importante, não é? Estamos aqui a falar de agentes que é como tu dizes, no fundo vão ser eles que vão decidir e, portanto, haver esta comunicação de protocolo e estas bases de percepção, do tema de um lado e do outro. Fica também aqui esta dica no bom sentido, quem tiver iniciativas deste género, perceber que isto também é efetivamente importante. Agora, voltando completamente, para o público em geral, digamos assim, não é? Saindo aqui completamente desta esfera, tu explicaste bem que também tiveram aqui, pronto, o apoio de várias classes profissionais na área da saúde, na área do direito e não só, portanto, obviamente que isso foi realmente muito, muito, muito importante e só prova aqui a força do tema, mas mais para a população em geral, não é? Para conseguirem 50.000 assinaturas, é realmente muita coisa. Tinhas falado atrás na questão do site. Portanto, o site terá ajudado a sistematizar a informação de um modo um bocadinho mais acessível, digo eu, porque vocês tiveram cuidado no site de adaptar a linguagem, portanto, deixaram o jurídico, a parte mais juridiquês, permite-me aqui a informalidade, para as plataformas da direita, para onde tinha mesmo que ser. Portanto, um site com informação sistematizada de modo perceptível para a maioria da população, e então depois aqui a questão das redes sociais. Achas que isto efetivamente contribuiu para vocês conseguirem passar a mensagem de uma forma mais acessível e clara ao maior número de pessoas? Fala-me aqui desta estratégia agora mais do digital. Sim, o site, através do site conseguimos primeiro sistematizar toda a informação que era importante as pessoas saberem antes de assinarem, porque toda a gente sabia o que é que estava a assinar, a priori, não é? Em segundo, também conseguia aglomerar os documentos que eram necessários para as pessoas que se quiserem consultar, não é? Portanto, a própria lei está lá, o projeto de lei neste caso, a declaração de interesse, portanto, aquela declaração que eu falei que explana os motivos, não é? Fundamentação. Também tinha uma coisa engraçada que era o nosso objetivo e o que é que nos faltava, não é? Para atingir os mínimos legais e o nosso objetivo, que o nosso objetivo era sem dúvida dobrar, portanto os 46.000 já atingimos há muito tempo. E depois também tinha os nossos contactos, porque muitas pessoas nos tentavam contactar e através das redes sociais, por exemplo, para mandar anexos, etc., não era possível e através de um e-mail institucional já temos. Tínhamos também o formulário das assinaturas físicas, portanto, as pessoas autonomamente podiam descarregar aquela folha, preencher, portanto, as outras pessoas assinavam, não é? E depois podíamos fazer o upload dessa folha. Portanto, isso contribuiu que muita gente, por exemplo, que quisesse que os avós assinassem, mas que não tinham internet, ou que não sabiam mexer na internet, ou não tinham e-mails, fizessem o download dessa folha e os avós até assinavam. Temos muitos avós a assinar essas folhas para depois nos enviarem. O, Depois também tinha uma página para as pessoas nos conhecerem, portanto, nós, os cidadãos que iríamos representá-los na Assembleia da República. Eu não falei disso, mas a iniciativa legislativa dos cidadãos tem que ser subscrita por 8 cidadãos. Nós mantivemos os cidadãos que foram escolhidos pela Karina, à exceção de um ou dois. Eu vim substituir a Karina, entre aspas, porque, pronto, era amiga pessoal dela. E para quem não sabe, para quem não tenha conhecimento, só aqui um parênteses, pronto, que a Karina entretanto faleceu, portanto, certo? E vocês fizeram questão, só que este contexto. Sim, a Karina faleceu em 2021, no meio antes de entregarmos a primeira iniciativa legislativa de cidadão, e a família entendeu que eu poderia conseguir levar isto avante e assim estou a tentar fazê-lo. E no site vocês também colocaram de um modo claro, então, quem são essas 8 pessoas, que têm que estavas a explicar isso, que têm que existir então oito elementos, ou 8 pessoas para que este tipo de iniciativas seja. Sim, nós colocamos quem são as pessoas que estão a ajudar-nos, que fazem parte da comissão e que estão a ajudar-nos de uma maneira mais permanente. Há muitas outras que, entretanto, se foram juntando, não é? E dão-nos vários inputs, mas quem está no site vamos chamar o núcleo duro, não é? Portanto, quem está desde o início neste todo o processo legislativo. E pronto, e tentámos juntar ali no site.
portanto, informação útil para que as pessoas pudessem acessar de forma simples e, claro, todos os links para as assinaturas, obviamente. Certo. Em relação às, redes sociais, sabemos, nomeadamente o Instagram, falaste que criaram uma conta de Instagram e de Facebook. Sabemos que o algoritmo está aqui muito peculiar, digamos assim. Como é que vocês fizeram para conseguir que os conteúdos tivessem o maior alcance de pessoas, possível? Qual foi aqui a estratégia? Ora, então, primeiro tentámos usar sempre o mesmo design. Eu acho que isso é importante porque nos identifica. Toda a gente já sabe quais são as nossas cores, quais são qual é a forma de nós comunicarmos, qual é o nosso lettering. Portanto, usando sempre o mesmo tipo de design, não corremos o risco de existirem outras coisas que não eram nossas. Portanto, as pessoas já nos reconhecem pelo aquele design. Apesar de ser muito amador, reconheço, mas já nos reconhecem pelo aquele tipo de publicação. Em segundo lugar, pedimos depoimentos desses mesmos influenciadores, nomeadamente na área da saúde, na área da psicologia, algo que desse credibilidade também ao nosso movimento. Porque uma coisa é nós queremos alterar a lei só porque nos apetece ou porque achamos que isso é o melhor, outra coisa é porque estamos apoiados em evidência científica. Portanto, o nosso movimento tem várias evidências científicas que sustentam que uma licença parental é melhor para o vínculo da criança e melhor também para a recuperação do parto e portanto e também para a presença do pai e portanto nós entendemos que efetivamente essa comunicação através da evidência científica fazia com que as pessoas se sentissem de certa forma mais acolhidas, uma vez que têm que existem médicos, que existem psicólogos, que existem psiquiatras, que existem pediatras que sustentam a nossa iniciativa legislativa. Também refletimos muito bem sobre isto, que é os influencers ou os criadores de conteúdos digitais que vocês escolheram, enfim, para apresentarem a vossa causa e os convidarem para se associarem a vocês, mais do que o número de seguidores, tem que ver com a credibilidade e com o serem prescritores nesta área, correto? Portanto, não sei se pode usar aqui alguns exemplos, que isto também é importante porque ajudou-vos a corroborar a tal parte de base científica que esta vossa iniciativa tem. Ninguém acordou um dia de manhã a achar que. Apesar que seria válido, neste caso seria muito válido, mas não, quer dizer, nós como tínhamos que apresentar aquele documento da fundamentação, achámos por bem que na própria sociedade civil, não o nosso grupo, que o nosso grupo já sabe perfeitamente aquela fundamentação, foi ele que escreveu, não é? Foi o nosso grupo que escreveu a fundamentação. Pensámos em trazer da sociedade civil e, sobretudo, dos influenciadores digitais na área da saúde que sustentassem também a nossa iniciativa. E fomos buscá-los, entre aspas, pedimos vídeos, pronto, alguns, para que publicássemos nas redes sociais. Também tivemos apresentadores de televisão, tivemos. Eu lembro perfeitamente que no início, quando estávamos a começar, é tudo muito entusiasmante, não é? Alguém que partilha fora assim do nosso núcleo é super entusiasmante. Lembro perfeitamente que a Capicua partilhou um dos nossos posts e toda a gente, uau, a Capicua partilhou o nosso post. Quer dizer, é engraçado porque muitas vezes dos sítios onde nós não esperamos é que realmente aparecem esse tipo de boom, né? E quando a Capicua partilhou tivemos também um pequeno boom, sim. E queres dar alguns exemplos de pessoas? Falaste na Capicua, queres dar mais alguns exemplos que tu estejas Assim fora da área da saúde. a recordar? Não, da área da saúde e não só alguns, aqui com a indicação de que não vais dizer todos, são apenas alguns exemplos e que haverá Sim, claro. outras pessoas incríveis que as pessoas podem acompanhar nas redes sociais, mas só para terem uma ideia de que tipo de pessoas, porque são um bocadinho transversais, não é? Tens desde a saúde. Sim, por exemplo, na área do direito tivemos a Marta Esteves, que faz muito direito parental, portanto faz aconselhamento a direito parental, também nos ajudou desde sempre a chegar a mais pessoas. Temos, por exemplo, na área da saúde, temos o Pediatra para Todos, temos a Nádia Sepúlveda, temos a Filipa Maló, que é mais na área da psicologia, a Laura Sanches, portanto, sim, pessoas que já têm alguma credibilidade no mercado que fizeram essa partilha.
Na área da música foi a Capicua que nos saltou mais à vista, mas houve tantas outras pessoas que partilharam nas histórias e que nós nem sempre conseguimos, não é, ter esse registro. Gostávamos que muita gente, sobretudo quem está, portanto, pessoas que estão grávidas e que têm bebés pequeninos, gostávamos muito de chegar a elas, mas não conseguimos. Vou dar um exemplo de certeza que está connosco, que é a Carolina Deslandes. Nós tentamos vários contactos com a Carolina Deslandes, mas nunca conseguimos chegar a ela. Sabíamos que se chegássemos um dia à Carolina Deslandes, que iríamos ter muito mais assinaturas que a que temos agora. Portanto, eu acho que é muito importante quem tenha esta ideia, que reúne efetivamente, de ter uma iniciativa legislativa de cidadãos, reúne efetivamente alguns seguidores, alguns influenciadores que tenham alguns seguidores que consigam partilhar estas mensagens, porque é muito importante, porque em segundos conseguimos muito mais assinaturas que se calhar bater à porta, de porta em porta, como se fazia antigamente, não é? Sem dúvida, e as redes sociais nisso podem ser uma aliada no melhor dos sentidos. E pronto, no âmbito das redes sociais é um bocadinho isso. Portanto, estavas a falar que haver aqui uma certa uniformização no design, para as pessoas conseguirem identificar rapidamente que são vocês que estão a comunicar. A questão dos influenciadores digitais também que ajudaram a veicular a mensagem, esta coerência. Acredito também que o registro que vão fazendo, quando reuniam com os diferentes partidos, as notícias que vão saindo também, não é? Tudo que tenha a ver com crianças ou bebés, normalmente nós noticiamos, nem que seja através das histórias. Portanto, sempre que há alguma coisa que afete grávidas, ou bebés, ou crianças, nós tendencialmente publicamos, nem que seja, republicamos, nem que seja nas histórias, porque achamos que isso também nos aumenta, não é? A interação entre as pessoas. Uma das coisas que mais me surpreendeu, e eu já tenho alguma experiência em gerir redes sociais, aquilo que mais me surpreendeu foi efetivamente, eu nunca tenho a caixa vazia de mensagens, nunca. Todos os dias tem alguém a escrever-nos alguma coisa. Seja um desabafo, às vezes recebemos bebés, as mães estão a trabalhar e os bebés ao lado. Portanto, todos os dias recebemos alguma coisa. Nós criamos, sobretudo, uma comunidade. Eu sinto mesmo que aquilo é uma verdadeira comunidade. Muitas marcas, não é, tentam fazer isso, não é, de criar, até há uma coisa agora chamada community manager, não é, algo que gera a comunidade. Eu sinto-me mais uma community manager do que outra coisa qualquer, porque efetivamente todos os dias, desde janeiro até hoje, que estamos a gravar, nunca tive um dia sem uma mensagem. O que é incrível, mesmo quando nós estivemos mais caladinhos, porque não tínhamos efetivamente nada para dizer, todos os dias caía lá mensagens. Então, está tudo bem, sinto que estão um bocadinho mais apagados, o que é que se passa? Podemos ajudar de alguma forma? Sempre existiu comunicação com o público, sempre, sempre, sempre. E é incrível, porque nós saímos, eu acho que deixei de publicar, porque sou eu que faço a gestão das redes sociais, portanto, eu deixei de publicar cerca de 2 semanas e já tinha pessoas a perguntar se estava tudo bem de saúde connosco, portanto, foi mesmo um efeito de comunidade, porque sentem efetivamente que são pessoas a comunicar para pessoas, e acho que isso é muito engraçado de ver. Que há aqui um belo exemplo de, lá está, de que isto é um tema realmente forte e que é de tal forma forte que consegue gerar esse sentimento de comunidade que bem sabemos que não é fácil e uma comunidade, eu diria, ou melhor, pergunto saudável, ou seja, o ambiente que se vive e o tom de comunicação e de partilhas que as pessoas fazem. E digo isto porque sabemos que nas redes sociais vivemos numa altura de bastante toxicidade e outro tipo de ruído na informação, mas não sentes isso. Portanto, o que sentes aqui é realmente hum, uma força de causa, digamos assim. Sim, é engraçado que tivemos já alguns comentários, obviamente, contraditórios àquilo que nós defendemos. Isso é normal e vai acontecer sempre, porque nós somos todos diferentes, somos todos pessoas, temos um cérebro diferente, portanto vamos pensar diferente. E é normal que há pessoas que não pensem igual a nós. Claro que a maior parte das pessoas, e posso arriscar a dizer isto, a maior parte das pessoas acredita que estando pelo menos os primeiros 6 meses de vida com o pai ou com a mãe, o bebê será um bebê mais saudável. Portanto, toda a gente, a maior parte das pessoas acredita nisso. Claro que ainda há poucos dias recebi este comentário e vou usar parafraseando a pessoa que eu não sei quem é, desculpem-me, mas disseram assim: quem se mete com as mães
quem se mete com os bebés, as mães viram leoas. E é verdade. O que nós sentimos é que quando há um comentário nem tem que fazer nada, porque a comunidade neutraliza esse comentário no sentido sempre educado. Sempre que há, já houve também um ou outro comentário desajustado de forma rude ou até insultuoso, normalmente eu elimino e acabou a conversa, porque também queremos cultivar essa saúde na nossa comunidade, não é? Mas sim, até dos nossos próprios seguidores já houve um ou outro comentário que foi também um bocadinho excessivo e também eliminei, não é? Mas sim, tendencialmente a nossa comunidade é saudável e há um respeito, porque um dos argumentos para a nossa iniciativa é efetivamente o aleitamento materno até aos 6 meses, preconizado por todas as entidades de saúde nacionais e internacionais. Obviamente, muitas das mulheres não amamentam aos 6 meses. Segundo as estatísticas que existem agora, 80% não amamenta até aos 6 meses, 20% amamenta até aos 6 meses. Mais coisa, menos coisa. Ou seja, há muita gente que nos chega que amamenta até aos 6 meses. Mas há muita que não amamenta. E isso que eu quero dizer o quê? Há também muita empatia por quem não amamenta e também por quem amamenta. Isto é um tema que é muito disruptivo na sociedade, causa muitos ódios e nós, na nossa comunidade, não sentimos isso. Sentimos que efetivamente há acolhimento de ambas as opções que são válidas. Então, já falamos aqui em várias vertentes, o que é preciso fazer numa fase inicial, a importância de conversar com todos os partidos políticos, a importância do site e das redes sociais, do marketing de influência, mas também há aqui uma outra vertente, que é a vertente física e presencial, que também é importante, e vocês estão justamente, pelo que sei, a preparar uma iniciativa para decorrer agora em setembro, que tem que ver com uma manifestação, de alguma forma, uma manifestação física, digamos assim. E então, quero-te explicar aqui o que é que vocês têm previsto fazer, qual é a ideia, onde, quando, partilha, por favor. E também a importância, obviamente, deste complemento, tudo é necessário, no fundo, não é? Tudo é necessário de uma forma organizada. Na verdade, esta manifestação foi marcada com o intuito das recentes notícias, não é? Sobre as leis laborais. Mas quando foi discutida no plenário a primeira iniciativa legislativa dos cidadãos, os bebés e as mães já foram ao Parlamento. Portanto, nós temos sempre alguma atividade física, vamos assim dizer, alguma ativação física, quando há assim momentos-chave. Portanto, efetivamente, quando foi aprovado, até foi noticiado que milhares de mães e bebés foram ao Parlamento. Desta vez, em setembro, dia 13, às 16 horas, no Porto, na Avenida dos Aliados, em Lisboa, em frente à Assembleia da República, vai existir uma manifestação para ir contra, não é, esta nova alteração proposta pelo governo, da alteração laboral, que plasma já efetivamente os 6 meses a 100%, mas com muitas nuances que não fazem sentido para a maior parte das famílias, nomeadamente a mãe perder mais tempo com o bebê. Neste caso fica com menos tempo de licença parental. Nós vamos participar porque efetivamente esta luta dos direitos da mulher dos bebés e das famílias tem que ser uma luta de toda uma sociedade. Nós vamos estar sobretudo presentes no Porto e efetivamente, aliás, somos nós que estamos a organizar a manifestação do Porto e sobretudo queremos dar nota aos decisores políticos que nós todos, a sociedade, as famílias, todos estamos unidos por uma só causa, que é dar mais direitos aos trabalhadores e às famílias, dar mais direitos aos bebés e às crianças, sobretudo a esses, porque tem um chavão que eu digo muitas vezes, que é: o bebê é o cidadão invisível da sociedade. Como não vota, ninguém quer saber do bebê ou da criança. Portanto, nós vamos nos fazer ouvir, vamos estar presentes na Assembleia da República e na Avenida dos Aliados e outros pontos do país também que eu sei que estão a organizar, para efetivamente mostrarmos que
a maior parte da sociedade portuguesa não está de acordo com as alterações legislativas propostas pelo governo. Muito bem. E quais são os passos seguintes? Ou seja, qual é a tua expectativa, agora também do ponto de vista mais prático, dos próximos acontecimentos, tendo em conta aquele que é o objetivo, não é? Que é que haja realmente aqui uma alteração legal. Que é que tu expectativas que vai acontecer a seguir? Obviamente não está dependente única e simplesmente de ti nem do movimento, mas, digamos assim, em termos de agenda, o que é que vocês preveem que sejam então os passos seguintes? No início de setembro nós criámos também uma carta aberta que teve muitas assinaturas, mais do que necessário para a iniciativa legislativa cidadão, para entregar aos grupos parlamentares e ao governo, por causa também deste anteprojeto da mudança da lei laboral. Também em setembro vai dar entrada na nossa iniciativa legislativa de cidadãos, que vai ser discutida, espero eu, a par desta nova lei, deste anteprojeto, porque faz todo sentido, porque são temas que fazem parte da alteração do Código de Trabalho e por isso faz sentido que sejam discutidos juntos. Não sei se vai ser ou não, era isso que eu faria se fosse, se estivesse na Assembleia da República, e acredito que muitos dos nossos dos partidos que nos apoiam desde sempre, muitos deputados vão tentar puxar essa mesma situação. Portanto, vou tentar puxar esse tema para a baila, vamos assim dizer, informalmente. Que muitas das coisas, incrível também saber, muitas das coisas que fomos sabendo, foram alguns deputados que foram partilhando connosco. Porque nós, naquele processo todo moroso, nós não sabíamos nada. A Assembleia da República tem uma comunicação péssima em termos de dar prazos, de falar com os cidadãos que apresentam iniciativa legislativa de cidadãos. Tínhamos de ser sempre nós os proativos, ou seja, sempre nós a perguntar, nunca havia proatividade do lado de lá, que é incrível. Portanto, o próximo passo vai ser a votação em plenário da nossa iniciativa, que espero eu que seja aprovada, tem todo o sentido que seja. Se no passado foi, este agora também terá, mesmo que seja com os votos contra de quem votou contra. E portanto passará a especialidade, vai ser discutida e espero que ainda até ao final do ano saia a lei que nós tanto esperamos, que é os 6 meses a 100%. É isto. Bia, muito obrigada pelo teu testemunho. Como referimos no início, aqui a ideia é um bocadinho partilhar um exemplo de caso de uma iniciativa que realmente ajuda aqui a sistematizar como é que funciona, e o que é que tem que ser feito aqui para que uma iniciativa legislativa de cidadãos seja veiculada. Esperemos que com sucesso. Vamos continuar aqui a acompanhar o movimento. Vamos também deixar no descritivo dos episódios nas diferentes plataformas o site e as redes sociais para que as pessoas possam acompanhar. Muito obrigada pelo teu testemunho. Obrigada. E que inspire outras iniciativas também relevantes, eventualmente de pessoas que queiram fazer aqui algumas alterações que realmente sejam importantes. Obrigada. Obrigada por me ter feito companhia e por querer comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!